referência 9, ela trata do PWM, né? Modulação por comprimento de pulso, né? Ou por largura de pulso. Então, é um recurso de um periférico que já tem pronto lá no microcontrolador esse periférico. Inclusive, nós temos 2 dele. Disponível em microcontroladores da família PIC. Aí vocês têm que, antes de comprar, né, um microcontrolador, tem que abrir o datasheet e verificar quantos, né, canais PWM tem disponível. No nosso caso, o 16F877A, nós temos 2, né, um módulo CCP1 e um módulo CCP2, tá? Mas tem vários módulos PWM em outros microcontroladores. Não é a limitação não é apenas 2, tá? Nós temos vários aí mudando aí de famílias aí, né, de microcontroladores. E vocês também aprenderam a criar uma rotina, né, para que vocês implementem um sinal PWM. Então, vocês podem utilizar a teoria lá de como é que se cria uma rotina, né, para criar aquele seu sinal PWM, que na verdade é esse aqui, onde você consegue variar o tempo de on e o tempo de off, mantendo sempre o mesmo período, a mesma frequência, né? O que a gente não pode é ficar alterando o tempo de on e alterar junto o período ou a frequência. Aí você perde o controle, né, da sua tensão média. Porque o PWM, olha só, eu tenho que ter um período da forma de onda sempre constante para que você tenha o controle, né, desse percentual de tensão média. Então, aqui nessas formas de onda, aqui 0% de DUT, e lembrando que o DUT cycle é o tempo de on. Então, se eu tenho 0% de DUT cycle, eu não tenho nada em on, está tudo em off. Então, a tensão média aqui é 0. Indo para o extremo aqui, que é o 100% de DUT, eu tenho o meu período 100% em on. Então, eu tenho aqui, nesse exemplo, 5 volts na saída. E eu tenho os valores intermediários. Consigo, se eu coloco 25% do meu tempo de on e 70%, 75% de off, vocês terão 25% de 5 volts de tensão média. Se é 50% de on, aí 50% de off, aí vocês terão 50% do valor máximo da tensão, que é 5 volts aqui, né? Então vai dar 2,5. E aqui 75% de DUT cycle significa que o tempo de on ele fica 75% e o tempo de off 25%. Então dá um valor aí acima de 3, né? 3, 4 volts aí por aí. Então nós demonstramos, né, na aula teórica com o simulador, né, esses sinais, fizemos as medições lá com o nosso voltímetro, né? Então a ideia hoje é utilizar um circuito que tenha um sensor de luminosidade, que é o nosso LDR, e esse sensor de luminosidade ele vai ler a luminosidade ambiente e em função da luminosidade ambiente ele vai controlar uma lâmpada, né? Aqui a gente está representando um ambiente, né, de iluminação por um LED apenas. Mas aqui você poderia ter um controle de potência, né, controlando várias lâmpadas, com um sinal de PWM. E claro, a ideia é, se o ambiente estiver escuro, mais potência na lâmpada. Se o ambiente estiver claro, diminui a potência na lâmpada. Mas já eu falo, né, desse nosso projetinho aí, que é a experiência número 9. Tem aqui o display que ele vai indicar o percentual de luminosidade, mas a gente tem que fazer uma calibração, né, nesse sensor antes de determinar esses valores aqui, né, de percentuais. Aqui nós temos todo o detalhe aqui das pinagens, né, o que está sendo usado no circuito. E falando um pouquinho do LDR, olha só, o LDR ele tem esse gráfico que eu tenho um eixo da resistência e o eixo da intensidade de luz, também é chamado de lux, né? Então, uma unidade de intensidade luminosa é o lux.
mas existem outras unidades de medição de intensidade luminosa, tá? Então, esse gráfico está dizendo o seguinte, que no escuro, a resistência é alta. De quem? Do nosso LDR. Né? Então, o LDR ele tem uma superfície feita de sulfeto de cádmio, que tem sua resistência elétrica variando em função da luz incidente. E ele tem sensibilidade para a luz visível, né? Essa que é a vantagem desse sensor. Então, ele tem sensibilidade para a luz visível, porque temos as luzes que não são visíveis, né? Então, são as luzes que saem lá do espectro de luz visível, tipo uma luz infravermelha. Aí, o sensor de luz infravermelha, ele não teria essa função de medir a intensidade de luz visível, porque nós queremos aqui controlar a intensidade de luz em função da iluminação daquele meio ambiente. Se eu estou usando um sensor infravermelho, eu não estou conseguindo medir, né, essa luz visível que nós temos. Aí a gente iria medir outro espectro de luz que talvez não ia ser adequado aí para esse nosso projeto de hoje. Mas esse gráfico, pessoal, então no escuro a resistência é alta e a resistência vai diminuindo conforme a intensidade de luz na janela aqui do nosso sensor, ela vai aumentando. Né? Então, ele varia geralmente de 1 mega até 1. Né? Então, 1K seria com luz. 1 mega, ele no escuro. Tá? Então, a gente precisa, inclusive, desses dois detalhes. O que é escuro e o que é claro, né, para o nosso projeto? A gente precisa desses limiares aqui. Com esses limiares, nós vamos configurar o nosso conversor AD e o DA, os dois, né? Para gerar os resultados que nós queremos. Então, no ambiente escuro, a resistência do nosso LDR será alta, podendo chegar a valores superiores a 1 mega. Mas se a gente aumentar gradativamente a intensidade da luz que incide sobre ele, podemos verificar que a sua resistência cairá, podendo chegar até 1 kΩ. E esses valores eles vão entrar, né, naquele nosso divisorzinho de tensão. Eles dependem de vários valores, como o componente, a quantidade de luz, o próprio multímetro que está sendo utilizado, o tamanho dessa janela aqui. Então, tem vários fatores que vão limitar isso aqui. No simulador, vai ter lá, né? No simulador, nós temos até como programar esses valores aí. Pode falar aí. Quem quer falar? Professor, então, a curva do LDR, ela realmente é bem... Tem essa barriga mesmo, assim, ela realmente é meio que essa parábola invertida? Perfeito, sem dúvida. Ela não é linear, né? Você quer dizer que ela não é linear. Então, necessariamente, se eu quiser uma resposta linear dele, eu vou ter que ter uma tabela, aquela tabela que relaciona um valor com uma conversão linear para esse LDR? Se você quiser, o LDR é um dispositivo passivo e vocês sabem que todos os dispositivos passivos, eles não são lineares, tá? Então, para você conseguir ter uma resposta proporcional, né, à resistência em função da intensidade de luz, a ideia é que você pegue, se você pegar um ponto nele no escuro, um ponto aqui no claro e traçar uma reta, você perdeu, né? Essa barriga aqui vai gerar erro para você. Então, a ideia é que você pegue pontos, né, de medições, e traça as retas. E com essas retas aí, você tem as tangentes, e com as tangentes você consegue linearizar mais a sua resposta. Então, você cria intervalos, né, de resposta, e para cada aí, você vai ter uma função, né, com um certo coeficiente linear dela, que vai ser a tangente aí dessa nossa reta aí. Tá? Então, para você ter um resultado preciso, você vai precisar fazer essa linearização.
Porque o LM35, vocês sabem que ele faz isso, hein, pessoal? Aquele sensor de temperatura do projeto da experiência 8, ele faz essa linearização para nós. Então, ele já tem lá aqueles 10 milivolts por grau Celsius. Então, eu posso já ter a minha função da reta. Esse aqui já não, né? Esse aqui eu vou trabalhar com percentual de erro nesse projeto nosso de hoje. Tá? Ele não vai ser 100% preciso, porque é o que o colega falou, né? Essa barriga aqui, né? Ela faz com que eu tenha erros aqui, porque eu não vou ter uma resposta linear. O ideal era se eu tivesse uma resposta linear aqui. Mas como a gente está trabalhando com programação, é possível fazer essa linearização, tá? Então, para cada intervalo aqui, você cria equações de retas. E, claro, quanto maior o número dessas equações de retas, mais preciso vai ser a sua resposta. Então, algumas vantagens do LDR, ó. Podem trabalhar com correntes relativamente elevadas, sendo muito sensíveis, o que simplifica o projeto de seus circuitos. Desvantagem, velocidade de resposta. Então, a alteração, né, da resistência dele, ela é lenta. Então, não operando em velocidades maiores do que algumas dezenas de kHz. Então, ele trabalha bem para respostas na ordem de dezenas de kHz. Para projetos de eficiência energética, que é um dos objetivos, né, do nosso projeto de hoje, é mais do que suficiente esse tempo aí que ele considera lento aí para nós. Ainda podemos destacar que a curva de resposta do LDR se aproxima bastante da curva de resposta do olho humano, o que permite sua operação com fontes convencionais de luz, tais como luz ambiente, ou seja, ele tem sensibilidade à luz ambiente, às lâmpadas incandescentes, fluorescentes, eletrônicas, LEDs de diversas cores, ou seja, ele tem resposta a toda a cor que a gente consegue enxergar, que o ser humano consegue enxergar. Então, ele tem a resposta parecida com a resposta do olho humano. Agora, falando um pouquinho do divisor de tensão. Então, o divisor de tensão é o que é utilizado na maioria dos nossos sensores, né? Então, para medir temperatura, com exceção do LM35, aí, né? O LM35, nós não utilizamos o divisor de tensão. Agora, se eu usar um termistor, aí eu já tenho que usar um divisorzinho de tensão, né? Então, geralmente, a gente fixa aqui um resistor em 10K e o outro resistor vai ser o que vai variar. Aí, que tensão eu vou ter aqui, ó? Tá aqui a fórmula, né? Então, vai depender da alimentação, vai depender do valor dos resistores, né? No caso, o fixo, se eu colocar o R2 como um resistor de 10K fixo, a variação do R1 vai variar a tensão aqui, VR. E nós temos a equação VCC tendo, né, o VR e tendo os valores já dos resistores. Tem como a gente achar os resistores aqui, tanto R1 quanto R2, é manipular essa equação aqui, né? Professor. Oi, pode falar. O LDR, no datasheet do LDR, ele tem a expressão dessa curva inteira? Não, inteira não. Ele te dá que nem você vê lá nos datasheets as curvas de resposta, que nem de transistores, lá você tem curva de transferência dele, você não tem a equação da curva. Mas certo, você consegue pegar pontos para gerar essa equação, aí sim. Ah, sim. Tá bom, era só isso mesmo, obrigado. Isso. Então, pessoal, o LDR aqui, ó, para o nosso propósito de hoje, então a gente vai trabalhar com o LDR, um resistor de 10K, e a gente vai medir essa tensão aqui que eu estou chamando de VLDR. Tá? Então, a gente precisa pegar parâmetros desse nosso sensor. Parâmetros de resistências no escuro e no claro. E as tensões também no escuro e no claro. No nosso caso, o mais importante para hoje é a gente trabalhar como a gente está trabalhando com o simulador, a gente vai trabalhar com as tensões máximas e mínimas dele. Ou seja,
no escuro e no claro que esse nosso simulador der de resposta. Então a gente vai usar o nosso Proteus e ó, ele tem aqui, ó, ele tem um LDR onde é possível, ó, vocês incidirem luz nele e afastar a fonte luminosa. Você consegue ter esse controle aqui, mas é uma simulação. Mas é isso que a gente vai usar hoje para medir a tensão no escuro, vai ser com a lanterna aqui à esquerda. Então vamos ver que tensão está dando aqui, ó. Então com a lanterna afastada, ó, ela está toda afastada. Eu estou tendo 0,04. Conforme eu vou pressionando, aproximando a lanterna do LDR, olha só, a tensão está aumentando. Que tensão é essa? Eu já estou medindo a tensão aqui no AN0, tá? No ponto de divisão de tensão aqui. Então, olha lá, conforme eu estou aumentando, ó, aumentei aqui a tensão. Vamos ver. Professor. A lanterna, né? Quer dizer, vamos ver que o valor máximo que ele chega. Ó, o meu aqui está chegando no... Deixa ele estabilizar aí. Pode falar. Como o senhor montou esse circuito aqui da lanterna para ela afastar e aproximar no Proteus? O senhor pode mostrar, por favor? Opa, legal. Não, é o LDR. Se você escrever, é um LDR que já tem essa animação, tá? Essa lanterna aí você não monta ela já vem com o LDR. Já eu vou demonstrar, ó. Deixa só. Ó, ela estabilizou mais ou menos, ó. Então vocês viram que não chega nos 5 volts aqui. Então, eu não posso considerar que o claro é 5 volts e o escuro é 0. Eu não posso considerar. Por quê? Isso aí vai depender do sensor. Tá? No simulador, provavelmente todos vocês terão esses limites aqui. Isso não vai mudar, mas na prática, sim. Na prática, isso aí iria mudar. Então, esse LDR, vocês vêm aqui nos devices, escreve lá LDR. Escreveu LDR, ele tem 2 tipos. Tem um modelo genérico, que você manipula aqui a intensidade luminosa, e tem esse aí, que tem essa animação da lanterna, tá? Então, utilizem esse da animação da lanterna. Então, ele já, olha lá, ele já se encaixa aqui. Para medir resistência, pessoal, não sei se vocês sabem, existe um ohmímetro que vocês chamam aqui nos devices também. Vocês escrevem OHMM, que é o ohmmeter, né? Que é um meter, que é esse ohmímetro aqui, ó. Mas esse ohmímetro, ele segue os parâmetros aqui do simulador, tá? Se vocês entrarem aqui, ó, nas propriedades, tem aqui, ó, resistência no escuro, 1 mega, tá? Então, ele já está programado, né, para dar essa resistência no escuro. Esse ohmímetro, ó, vocês jampeiam aqui os terminais, ele tem 4 terminais, né? E aqui o outro terminal, mesmo caso. Aqui, ó, jampeiem os 2 terminais para ficar um terminal de um lado e um de outro. Aí vamos ver. Então ele está dando aí uma resistência máxima, é que ele está regulado para ohm. Deixa eu mudar ele para... Dá para mudar a escalinha dele aqui, ó. Parando a simulação, entra aqui. Eu vou colocar em kilo ohm. Vamos fazer um teste em kilo ohm. Em kilo ohm ele já está dando valor, ó. Tá com 200K. Aí, ó, conforme eu vou aproximando a lanterna dele, a resistência está diminuindo, ó. Foi para 50K. 20K. 10K. Então podemos chegar, aqui a lanterna está toda próxima ao LDR. Então ele está variando aí, ó, 0,500K, né? E afastando, ele vai para a resistência de dark dele, né?
Professor, por que o senhor não colocou o ohmímetro no LDR1? Fez um outro? Então, o ohmímetro aqui, pessoal, não precisa, eu só estou demonstrando para vocês que o Proteus também tem esse ohmímetro aí, mas não precisa porque o nosso LDR ele já está configurado para aquela resistência máxima e mínima nele, entrando nas propriedades dele, tá? Não precisa medir a resistência nele. Essa tabela aqui do roteiro, ó, que pede para medir resistência, ela tem uma eficiência melhor se a gente estivesse fazendo essa medição prática, tá? Então, lá na prática, lá no laboratório, vocês iam ver que colocando a mão, vocês vão ter uma certa resistência. Colocando um pano escuro é outra, né? Então, não é só tampar a janelinha dele com o dedo, né? Então, tem muitos fatores que envolvem aí a resistência aí do nosso LDR. O importante hoje é que vocês tenham esses dois parâmetros aqui de tensões, ó. Tensão no escuro e tensão no claro para esse circuito aqui, que é o circuito que a gente está usando aqui, ó. Ó, o resistor de 10K, a derivação dele, que é o AN0, e o nosso LDR. Tá? Então, esse circuito aqui é o que está aqui no nosso roteiro. O importante é que vocês determinem o máximo e o mínimo. Por quê? Com o máximo e o mínimo, vocês vão adequar essa equação aqui que eu fiz. Ó, vamos entender agora essa equação. Então, com os valores de tensões medidos, é possível determinar as leituras máximas e mínimas do conversor AD. Então, aqui está um exemplo para a gente ter valores em percentuais. Então, 1023, que é o valor máximo do conversor AD, quando eu tenho 5 volts no pino. Eu vou ter como resposta 1023. Então, isso aqui representa 100%. A leitura D vai me dar o resultado em percentual. Então, isolando aqui o resultado percentual, eu vou ter essa equação. Leitura D vezes 100 divide por 1023, ou leitura D vezes 0,0978. Né? Faz essa multiplicação, que é 100 dividido por 1023. Aqui você vai ter o resultado percentual, do 00 até 99, né? No caso aí que a gente está trabalhando aí com 2 displays. Só que isso aqui é verdade se vocês tivessem no escuro 5 volts, né? E no claro 0. Só que vocês não têm isso, tá? Isso aqui é só um exemplo. Vocês vão ter que adequar esse fator aqui, ó, para as tensões máximas e mínimas de vocês, senão vai dar um estouro lá no resultado percentual. Se vocês usarem essa equação aqui, para dar o valor percentual no display, ele vai dar o estouro, ele vai passar de 100. Né? Porque vocês viram que não chega a 5 volts o valor máximo. Chega lá 4,6 mais ou menos. Então, 4,6 vai ser o limite de vocês. Então, 4,6 volts que vai ser 100%. E não 5 volts. Essa equação é para 5 volts 100%. O de vocês é 4,6 volts 100%. Temos um programa aqui que é o que foi feito na aula passada. Então, esse programa... Professor. Oi, pode falar. Desculpa, então, assim, a gente teria que alterar a equação ou usar outra, é isso? Isso, na verdade vai mudar o fator aqui, ó. Esse 0,0978 que vai mudar. Certo. Certo? Se você usar 0,0978, aí você vai ter uma leitura errada, porque você está considerando que 5 volts é a tensão no escuro, e você viu que não é, né? É 4,6 mais ou menos lá. É no claro, eu estou falando o inverso, tá? No claro que dá 4,6. É só ligar aqui, ó. Claro é quando a lanterna está próxima, né? Então, quando a lanterna está próxima, a gente considera claro, ó. Deixa eu ver se está no máximo, ó. Está dando 4,76. Então, não está dando 5. Essa equação aqui desse roteiro
Então, a tensão de claro de vocês vai ser aquele valor, 475. Essa equação é se fosse 5. Se fosse 5 volts, essa tensão light na luz. E no escuro é afastando a nossa lanterna. Ó, vamos afastar aqui agora a lanterna do sensor. Ó, a tensão caiu para 0,04. Tá? 0,04 é a tensão dark. VLDR dark. Então vai mudar um pouquinho esse fator aqui para ter uma precisão melhor ali nas leituras, tá? Senão não vai chegar lá no 100%, né? Senão aqui não chega nos 99%, 100% no display. Esse código, pessoal, ele testa um pouquinho o nosso PWM, né? Então, primeiro a gente tem que configurar os pinos como saída, que no caso do PWM1 e PWM2, nós usamos o porte C, que é o pino 17, o RC2 é o PWM1, que é o canal 1, que é o módulo CCP1. Então, aqui está configurado todo o porte C como saída. Poderia configurar só o pino RC2. O PWM1 init, ele inicializa o módulo. Aqui está com 10K, né, de frequência. O PWM1 start, ele inicia, né, o sinal do PWM com o valor do set DUT. Que valor que nós temos para o set DUT? Como nós estamos num laço fora aqui, o valor do set DUT está mudando a cada 20 milissegundos. Então, a cada 20 milissegundos, o set DUT, ele começa aqui do 1 e vai até 255. Então, ele vai incrementando aqui o nosso set DUT. Eu acho que esse código... esse código é o que ele está rodando aqui, ó. Eu deixei ele pelo seguinte... Nós temos o LED aqui, esse LED ele está indicando uma iluminação ambiente. E conforme a tensão vai aumentando, observem o voltímetro, a tensão ela vai aumentando, o LED ele está ficando um pouquinho mais amarelo. Ele não tem uma boa, né, simulação para a intensidade aí de luz, né, o Proteus, mas dá para vocês notarem que o brilho do LED ele está aumentando, ó. Ele está aumentando, está com 4,30 agora, 4,40 volts, ó. Então, deixa ele chegar lá no fim. Ó, agora ele caiu. Caiu porque o DUT Cycle voltou para 1 e está subindo novamente. Ele demorou um pouquinho para cair por causa do capacitor, né? Por causa daquela filtragem capacitiva que nós temos aqui. Vamos dar um zoom melhor aqui, ver se... a animação fica melhor aí, ó. Então, o voltímetro está aumentando, né, a tensão dele pelo DUT Cycle. O LED ainda não emitiu luz, por quê? Não foi rompida a tensão direta do LED, né? O LED ele tem uma tensão direta que a gente precisa romper para ele começar a emitir luz. Enquanto a gente não chegar lá na tensão direta do LED, ele não começa a emitir luz. Então, é acima aí de 2 volts, mais ou menos, ele começa a emitir luz. Então, ele começa um pouquinho, aquele amarelo bem clarinho, e vai aumentando, tá? Vamos acompanhar aí, ó. Tá com 2 volts agora. Precisamos colocar um resistor limitador no LED, usando o PWM, aí depende a tensão que você vai trabalhar. Se você não chegar na tensão que faça com que a corrente de trabalho do LED não ultrapasse, né, o valor dela, da corrente de trabalho, aí você pode trabalhar com o PWM sem utilizar o resistor, mas chegando a 5 volts aí já não dá, né? Então vocês estão vendo que o LED está começando, ó, a pegar uma corzinha mais amarela, né? Então estamos com 3,2 volts. Então, LEDs que não usam resistores limitadores, pessoal, é que o LED está trabalhando na tensão de trabalho dele. E essa tensão de trabalho está sendo regulada por algum sistema de controle dessa tensão média, que um desses sistemas pode ser o PWM.
Agora, para esse nosso caso, se eu chegar nos 5 volts sem o resistor limitador, aí o LED ele vai estar trabalhando numa corrente além do que ele foi projetado. Aí ele pode queimar. Olha lá, já caiu de novo a tensão porque o duty cycle voltou novamente lá pro início aí. Ele demora para cair por causa desse nosso capacitor aí, né? Se eu abrir aqui a nossa chave, aí o nosso LED ele começa até a ter uma animação aí de oscilação, né? Mas ele vai mudando também o brilho, pessoal. Ó, eu abri a chave aqui do voltímetro, ele parou, né? Ele fica estático aqui na tensão. No momento que eu parei, né? O correto era zerar, né? Esse voltímetro aí, mas no simulador ele fica parado aí nesse valor aí que eu abri a chave. Pode falar. Não entendi o porquê do 10 kHz do primeiro PWM. O 10 kHz é a minha frequência que eu determinei para trabalhar aí nesse meu sinal de PWM. Essa frequência, ela está sendo utilizada, nesse caso, para só controlar aí um nível médio de tensão. Você está usando um transistor, né, e você está usando o PWM com um transistor para controlar uma carga maior, aí você tem que olhar o datasheet do transistor e ver se aquele transistor ele consegue ter o tempo de chaveamento dele para uma frequência dessa. Tá? Então, claro que quanto maior a frequência, mais estável você vai ter com o seu sinal. Agora, será que o transistor vai conseguir ficar ligando e desligando? Se você aumentar muito essa frequência? Então, não é qualquer frequência que você pode ficar ligando e desligando um transistor. Ele tem um limite. Se você passar desse limite, o que acontece? O transistor ele fica praticamente saturado. Aí o PWM não vai funcionar. Ele vai trabalhar como chave fechada o seu transistor. Então, tem que ficar atento nesses detalhes aí. Então, ele já chegou no máximo e caiu de novo. Então, dá para a gente ver essa animação, né, no LED. Então, voltando aqui para o nosso roteiro, a parte da experiência que vocês, a proposta para hoje é fazer um controle automático de luminosidade. Então, uma condição inicial, ao ligar o microcontrolador, os displays 1 e 2, eles vão mostrar a intensidade luminosa do ambiente. Em percentual, nós não estamos usando a unidade de lux, né? Nós não estamos usando o luxímetro para isso. Eu vou ter um percentual. Esse percentual, ele vai dizer o seguinte: o ambiente muito escuro é 0. O ambiente muito claro é 99. Mas o que é muito claro? No simulador, o muito claro vai ser quando a lanterna estiver encostada lá no LDR. E o muito escuro vai ser quando a lanterna estiver o máximo afastada do LDR. Então, por isso que vocês precisam determinar aqueles 2 pontos, né, de tensões. E aí tem um LED, que é esse LED D8, esse LED que vocês estavam observando agora na simulação. Esse LED, ele varia a luminosidade dele. Então, dá para a gente visualizar pelo simulador, né, um brilho com uma intensidade baixa, com uma intensidade alta. Então, dá para a gente, né, ir visualizando isso aí. Então, a ideia é, o ambiente ficou escuro, aumenta a luminosidade. O ambiente ficou claro, diminui a luminosidade. É mais ou menos aquele projeto da temperatura, né? Aumenta a temperatura, aumenta a velocidade do motor. Diminui a temperatura, diminui a velocidade do motor, de um ventilador, né? Só que esse aqui, o foco dele é trabalhar com a iluminação. Então, vocês vão ter um controle aí de iluminação. Porque se a janela do quarto estiver aberta e for de dia, será que a lâmpada precisa estar ligada no máximo? Será que a potência precisa estar em 100% da lâmpada? Então, com esse tipo de sensor, é possível vocês terem esse controle aí. Passou uma nuvem,
escureceu o ambiente. Aí o sensor ele já vai captar que o ambiente escureceu e já vai dar mais potência para a lâmpada. Talvez você nem vai notar que a luminosidade teve alteração, porque o sensor ele está compensando, né, a falta de luz com mais potência na lâmpada. E nós temos também um botão para registrar o valor máximo e o valor mínimo, que nem vocês fizeram com a temperatura. Tá? Então, vocês fizeram também lá naquele projeto da experiência 8, o botão B0, ele pegava o valor máximo, né, de temperatura e o B1 valor mínimo. Aqui ele vai pegar o valor máximo de intensidade luminosa e o valor mínimo, né? E vai colocar, então, a rotina vai ser a mesma que vocês usaram na experiência 8. A rotina de pegar o valor máximo e mínimo é a mesma, já está pronta lá quem fez, porque teve grupo que simplesmente colocou um valor fixo para o máximo e um valor fixo para o mínimo. Pessoal, a ideia não é essa. A ideia é realmente o sistema pegar o valor máximo e pegar o valor mínimo e ir salvando esses valores. Se a intensidade diminuiu, ele vai atualizando a variável lá, a intensidade mínima. Se a intensidade subiu, ele vai variando, ele vai armazenando, né, na variável intensidade máxima. A ideia é que vocês tenham nomes de variáveis também com essa característica do que ela faz. O que a variável intensidade mínima faz? Bom, ela vai armazenar, né, a intensidade mínima de luz. Então, é interessante que vocês coloquem os nomes das variáveis, das funções que vocês vão usar, com a utilidade que ela está fazendo. Porque, às vezes, vocês colocam x, y, z, tudo bem, funciona? Funciona. Mas o x, o que é x? Aí você tem que ir lá no código, lembrar o que é o x. O x é a temperatura máxima. O y é a temperatura mínima, tá? A ideia é que vocês usem essas facilidades da programação para o código ficar mais fácil para vocês conseguirem implementar, né, o uso dele e melhorias também no código, para não toda hora você não tá indo lá e, opa, o que é mesmo isso, o que é mesmo aquilo, já vai estar tudo descrito. Usar comentários também, né, claro, né, os comentários são importantes também para o código. Então, como projeto da experiência 9, pessoal, é esse controle automático de luminosidade que é bem parecido com o de temperatura, tá? Então, é bem parecido com o da aula anterior. Então, vocês usem esse circuito aqui. Quem quiser mudar o circuito também, não tem problema, tá? Pode mudar aí o circuito do jeito que quiserem aí. Se quiser um controle aqui de iluminação, pôr mais lâmpadas aqui, fiquem à vontade aí. E aqui o display ele vai indicar o percentual de intensidade de luz, do claro ao escuro, né? Então, escuro, 0, claro, 100%. Aqui vai dar 99%.